O presidente Lula está em São Vicente e Granadinas para a cúpula dos estados latino-americanos e caribenhos. A enviada especial Renata Varandas tem os detalhes. Hoje o presidente Lula tem uma agenda grande e importante aqui em São Vicente e Granadinas. Lula participa da 8ª CELAC, a comunidade que reúne 33 países latino-americanos e caribenhos. Além da cúpula, o presidente tem reuniões bilaterais confirmadas com a Bolívia e com a Venezuela para discutir pautas regionais. Lula também tem uma outra reunião importante com Gustavo Petro, presidente da Colômbia, e com os chanceleres do Chile e do México. Os 4 vão discutir a situação na faixa de Gaza. Esse assunto também deve ser tratado em uma reunião bilateral com Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU. Bom, e para finalizar, ainda está prevista a assinatura de um acordo de troca de serviços aéreos entre Brasil e o país caribenho Antígua e Barbuda. Bom, como vocês podem ver, dia bem cheio por aqui. Bem cheio mesmo, agenda lotada. E quem chega para repercutir é o Bruno Pasquarelli, professor de Relações Internacionais. Bruno, boa tarde, seja sempre bem-vindo ao Conexão Record News. Olha, são vários países, Bolívia, Venezuela, Colômbia, Chile, México, ainda reunião com Antônio Guterres, ou seja, é o Brasil realmente se posicionando como mediador e buscando parcerias sempre, né? Boa tarde, Kelly, um prazer enorme estar com vocês. Sim, nós temos a importância, né, da diplomacia, principalmente após o ocorrido no final do ano passado, aquela crise entre Venezuela e Guiana, né, que resultou depois, no início desse ano, na declaração conjunta de ambos os países que qualquer eventual conflito, né, qualquer necessidade de resolução deverá ser feita pelas vias pacíficas. E o Brasil teve um papel muito importante nessa declaração. O Brasil, então, ele é visto, né, na América Latina como um todo como um ator muito importante para a estabilidade regional, porque justamente a diplomacia brasileira, por meio dos seus funcionários, por meio dos seus burocratas, consegue exercer um papel realmente de intermediação de interesses, né, de trazer realmente todas as partes para o jogo, e acaba sendo um ator muito importante nesse processo de estabilidade, né, da América Latina e também de integração, né? A gente está falando, por exemplo, em algumas regiões que o Brasil não tinha, por exemplo, transporte aéreo, né? Já é feita essa discussão com a própria Guiana. Então, esses encontros são muito importantes para mostrar realmente a importância da posição brasileira como uma grande liderança da região da América Latina como um todo. Bruno, vamos falar agora dos Estados Unidos, porque o presidente americano Joe Biden e o provável opositor republicano Donald Trump estiveram na fronteira dos Estados Unidos com o México, viu? O democrata esteve em Brownsville e pediu que os dois partidos se esforcem para aprovar o acordo que prevê políticas migratórias e que recentemente foi barrado no Senado. O texto estabelece mudanças no sistema de fronteiras, mas só teve apoio de 49 parlamentares, 11 a menos do que o necessário. Já Donald Trump esteve em Eagle Pass, no sul do Texas. O republicano chamou a crise migratória de invasão de Biden e atacou os imigrantes que entram no país de forma ilegal. Essa, com certeza, é uma bandeira de campanha de Trump, que ataca Joe Biden, que havia prometido dar uma trégua, inclusive, para os imigrantes, algo que também não aconteceu e foi alvo de críticas, né? Exatamente, Kelly. A gente tem que lembrar que temos eleições esse ano nos Estados Unidos e o tema da imigração é um tema muito importante para ambos os candidatos. Nós temos, de um lado, né, o Trump criticando as ações do Biden e o Joe Biden também sendo muito duro em relação à própria questão da migração ilegal, né, contra os imigrantes, né? Então, realmente, esse é um debate que acaba sendo importante para ambos, principalmente nos chamados swing states, que são aqueles estados que têm realmente uma maior briga pelo voto dos dois, que acaba, dependendo da eleição, votando em republicanos ou em democratas. Então, é um tema que acaba sendo extremamente importante e a gente, que os eleitores americanos, principalmente os migrantes, acabam tendo um papel fundamental, como tiveram, por exemplo, agora, nas últimas prévias de Michigan, né, como ocorreu as prévias de Michigan agora, a última que aconteceu nos Estados Unidos.
Pois é, e no meio disso tudo, ainda tem uma polêmica separatista do Texas, né? Apesar que 67% dos moradores, segundo uma pesquisa recente, dizem que querem continuar pertencendo aos Estados Unidos. Mas ainda assim, por causa da crise migratória, está crescendo aí esse movimento separatista do estado do Texas. Mais um problema aí para o futuro presidente, né? Com certeza, né? Obviamente nós estamos falando de um movimento inconstitucional, né? O movimento separatista ele vai totalmente contrário à Constituição norte-americana, mas é uma demanda de alguns atores ali da sociedade civil e que, dependendo de qual candidato conseguir articular melhor essa demanda, ele consegue mais votos, né? Seja dessa ala mais radical e seja também da ala dos migrantes especificamente, né? Então a gente teve, por exemplo, no caso agora de Michigan, né? Muitos migrantes asiáticos acabaram não votando no Trump, no Biden, né, como uma forma de manifestação, de protesto, né? Então, apesar dele ter sido, obviamente, indicado pelos democratas, houve um voto de protesto pelos próprios migrantes ali da região de Michigan, né? O que traz realmente um componente importante para esse estado, que é um estado que tem representantes, tem um número interessante de delegados ali nas eleições, e que o Biden ganhou nas últimas eleições, mas ele ganhou por uma margem muito apertada, foram 140 mil votos de diferença. Então tem mais um elemento de preocupação para o Biden, que não necessariamente vai ter vida fácil nas eleições, muito pelo contrário, né? A gente observa, de acordo com as últimas estatísticas, né, que o Trump está um pouco à frente do Biden nessas pesquisas eleitorais. Bruno, vamos falar agora da guerra lá na Ucrânia. A Rússia afirmou que impediu a tentativa de desembarque de um grupo de sabotagem das forças especiais de Kiev na parte ocupada no sul da Ucrânia. Pelo menos 25 militares foram mortos e um feito prisioneiro. As forças especiais ucranianas indicaram em um comunicado que alguns membros realmente morreram. Kiev tenta há meses atravessar o rio Dnipro para a parte da região de Kherson ocupada pelas forças russas. E tem mais notícias chegando de lá, porque em Moscou, na Rússia, o corpo de Alexei Navalny, opositor de Vladimir Putin, foi enterrado hoje, depois de 2 semanas da morte. Milhares de apoiadores compareceram. O local da cerimônia teve um forte esquema de segurança. O Kremlin havia dito que qualquer aglomeração não autorizada em apoio a Navalny seria uma violação da lei. Mesmo assim, uma multidão se reuniu diante de uma igreja e nos arredores do cemitério onde o corpo de Navalny foi sepultado. Ele morreu na prisão aos 47 anos, no dia 16 de fevereiro. Aliados acusam o presidente Putin pela morte. O Kremlin nega as acusações. Realmente foi até impressionante, né, Bruno, o comparecimento dessas pessoas hoje no enterro do Navalny, porque havia até uma dificuldade de conseguir um local, uma autorização realmente de local para o velório, né? Uma vez que existia também o receio de qual seria a reação do governo de Vladimir Putin em relação às pessoas. Perfeito, Kelly. A gente sabe que a Rússia não é uma democracia, né? A Rússia ela é muito mais considerada como uma autocracia. E aí, claro que qualquer tipo de manifestação contrária ao governo ou protestos, né, como agora o comparecimento, por exemplo, ao funeral do Navalny, é tido como um ato contrário ao governo do Putin, né? Então, essas pessoas estão correndo risco, assim como as pessoas que protestaram contra a guerra da Rússia contra a Ucrânia também foram presas, né? Então, são pessoas que, infelizmente, estão correndo risco. É sempre importante ressaltar, né? Qualquer democracia tem que ter a liberdade de expressão, tem que ter a liberdade de manifestação. E é o que a gente não vê na Rússia, que, consequentemente, está longe de ser uma democracia. E essa questão do Putin, né, é muito importante ressaltar. Ao longo de vários anos, nós temos líderes políticos sendo mortos, né, assassinados, muitos deles em circunstâncias muito estranhas. E nós, né, obviamente, é sempre complicado, né, fazer uma análise sobre essa questão, mas que, obviamente, a chance de ter uma grande ligação com o Putin
é muito grande, né? Então, o Putin, a gente observa que os principais candidatos a qualquer tipo de oposição estão sendo eliminados, como foi o caso do Navalny, né? E, enfim, fazer uma manifestação nesse sentido agora, entrar realmente nesse âmbito é muito complicado para esses manifestantes que correm o risco mesmo de sofrer algum tipo de repressão. Até fazer oposição a ele, né? Com certeza deve continuar no poder, né? Que tem eleição em breve chegando lá na Rússia. Agora a gente fala do conflito no Oriente Médio, porque estamos acompanhando de perto a situação por lá. Bruno, a distribuição de ajuda humanitária em Gaza virou o centro de uma grande polêmica. O grupo terrorista Hamas acusa soldados israelenses de matar mais de 100 pessoas que aguardavam auxílio. O governo de Israel nega que as tropas tenham atirado contra a multidão. E os Estados Unidos votaram contra uma declaração do Conselho de Segurança da ONU que responsabilizaria Israel pelas mortes. 14 dos 15 membros do Conselho apoiaram a declaração apresentada pela Argélia. O governo americano justificou a decisão de veto por não se ter todos os fatos sobre o caso. Mas é mais um fato que ganhou grande repercussão. Bruno. Exatamente, né? A gente tem um reflexo do que a população da faixa de Gaza está sofrendo. É uma população que não tem acesso à água potável, que não tem acesso à comida, que não tem acesso a remédios, a hospitais, e que quando entrou esse auxílio, né, humanitário, essa população ficou desesperada para buscar esses mantimentos e aconteceu um estopim, né, e essa população foi morta pelo exército israelense. Então, obviamente, a gente tem um complicador ainda mais, né, de uma população que já está sofrendo muito, que não tem acesso basicamente a nenhum tipo de medicamento, de alimentos. Isso faz com que ainda mais se torne uma catástrofe humanitária. É interessante destacar, né, que há alguns dias atrás havia uma possibilidade de uma negociação de cessar-fogo. Inclusive, as pautas eram justamente, em primeiro lugar, a retirada de parcela do exército israelense de regiões mais povoadas da faixa de Gaza, a soltura de 40 reféns por parte do Hamas e a troca por 400 prisioneiros que estariam ali no território de Israel, né, prisioneiros palestinos. Só que com essa tragédia que ocorreu no dia de ontem, essa possibilidade de um cessar-fogo ficou um pouco mais distante, ainda mais por conta, né, dessa participação dos Estados Unidos no Conselho de Segurança, negando, né, mais uma votação. Então, realmente, a gente vive um momento onde é necessário cada vez mais o cessar-fogo, mas, infelizmente, por conta desses momentos de extremismo, principalmente agora, né, desse bombardeio intenso que vem ocorrendo na faixa de Gaza, a gente não consegue chegar numa solução, pelo menos uma solução que pare um pouco, dê uma pausa na guerra em torno ali de 40 dias, que seria a proposta desse cessar-fogo, que seria feito durante o período do Ramadã, que é o período religioso dos muçulmanos, né? Então, a partir agora do dia 10 de março. Pois é, a gente vê de um lado as famílias cobrando que os reféns voltem para território israelense, o drama na faixa de Gaza e, mais uma vez, o poder de veto ali engessando o Conselho de Segurança da ONU. Bruno, muito obrigada, viu, pela sua análise aqui no Conexão. Seja sempre muito bem-vindo. Uma boa tarde para você. Até a próxima. Eu que agradeço, Kelly. Uma boa tarde e até a próxima. Até. Um abraço.